Olá, pessoal do Elicer. Hoje é 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Pois é, e comemorações em todo o mundo, e o Elicer comemora também a partir de Ituiutaba, essa maravilhosa cidade mineira, que deu à nossa língua um grande escritor, um grande contista, que é o Luiz Vilela. Mas nós vamos conversar com duas pessoas que também são apaixonadas pela escrita e eles estão lá em Portugal, tá? Primeiramente eu tenho a Ieda Alcântara, depois eu vou falar um pouquinho das 1000 coisas que a Ieda faz, mas por enquanto eu digo que ela é de Minas Gerais, nossa terra aqui, mas vive em Portugal, em Lisboa, já há vários anos. E o Alexandre de Souza é português, é alfacinha da Gema, né? E ele vive atualmente em Óbidos, onde faz um trabalho maravilhoso lá com o livro, com a leitura, com a literatura. Então, gente, vai ser muito bom conversar com vocês. E a ideia é muito simples. Eu vou apresentar um pouquinho de vocês, depois vou fazer algumas perguntas sobre outras coisas da carreira e o mapa da poesia, que é o que está todo mundo aqui querendo ouvir. Eles vão perceber isso um pouquinho depois. Tudo bem assim para vocês? Tá ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, Ieda. Que bom, Alexandre. Então, gente, olha só. A Ieda, como eu já disse, ela é mineira, né, de Coluna, né, mais para o norte de Minas. E, olha, ela é atriz, Centro de engenheira, Minas. administradora. Então, fez várias peças de teatro, eu já assisti algumas, né? Ela também trabalhou construindo em obra, administrou empresa. Em 2013, ela deu uma, não vou dizer uma guinada, né? Mas ela se apaixonou pelo livro infanto-juvenil e virou ilustradora, designer, escritora. Ela tem vários livros, e o mais recente, né, Ieda, o Voa Voa, que você vai falar um pouquinho para a gente, que saiu pela Rota Imaginária, que é uma editora muito bacana lá de São Paulo, não é isso? Isso, exatamente. O Voa Voa é uma experiência muito bacana e tem uma historinha muito interessante. No iniciozinho da pandemia, o Ronaldo Fraga, um estilista mineiro bem bacana, ele começou a fazer umas lives e falando das coleções passadas dele. E teve uma coleção que ele fez sobre o Atos Bucão. É um arquiteto, fez muitos azulejos e tudo mais, é um artista brilhante. E aí ele contou uma história que eu fiquei muito impactada. Ele diz o seguinte, que o Atos, já velhinho, ele é muito generoso, então as pessoas o convidam para ir para as exposições, para as vernissagens, e ele realmente comparece. E numa dessas vernissagens, ele, com uma secretária que sempre o acompanha, parou diante de uma obra assim e disse: nossa, isso é lindo, quando chegar em casa eu vou copiar. E aí a secretária disse a ele: Atos? Não diga isso, você é Atos Bucão, você não copia. Aí ele disse para ela: mas para que serve a arte, se não para dizer ao outro que ele também pode voar? E aí eu falei assim, eu vou voar com Atos. E aí eu fui conhecer, eu já conheci algumas obras deles em Belo Horizonte, mas fui pesquisar mais e comecei a fazer alguns desenhos que, ao final, acabaram por inspirar o Voa Voa, mas com inspiração. Voei com Atos Bucão. Foi assim que eu comecei. Que história legal, porque as obras do Atos Bulcão, elas estão aí por vários lugares, Belo Horizonte, Brasília também. Os brasileiros são loucos pelo Atos, nossa, é um caso de paixão.
E que bom que esse livro está começando a voar agora, né? Ieda, nesse ano, e vamos ter muitos Ele lançamentos encontrou aí. as palavras e a poesia da Andréa Pelagage, que fez o texto, inspirado nas ilustrações que já estavam realizadas, e agora está sendo lançada pelo Rota Imaginária. Uma alegria. Pois é, essa editora Rota Imaginária realmente é muito bacana. Pequena, começando, mas com muita garra e fazendo coisas bonitas. Bem, Isso. vamos dar um pulinho lá para Óbidos, né, no oeste aí de Portugal, na Vila de Óbidos, onde está o Alexandre de Souza. O Alexandre já rodou o mundo, né? E já passou por vários lugares. Agora ele está em Óbidos. Há quantos anos você está em Óbidos, Alexandre? Olá, Zé. Antes de eu responder à tua pergunta, deixa-me dar um grande abraço à Ieda, um abraço para ti também e para todos os que estão aí em Minas Gerais, neste Festival Literário do Cerrado. É um grande prazer estar convosco, é um privilégio poder participar nesta festa. Eu acho que, acima de tudo, é uma festa da língua portuguesa. E agora, respondendo à tua pergunta, Zé, pois eu profissionalmente fui militar da Força Aérea Portuguesa e, portanto, tive a oportunidade de viajar o mundo fora, de percorrer quase os quatro cantos do mundo. Embora o mundo seja redondo, nunca percebi muito bem esta coisa dos quatro cantos do mundo, porque uma coisa redonda não tem cantos. Mas eu já percorri os quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. Não, é verdade. Quem acha que o mundo tem quatro cantos são os terraplanistas lá, mas eles estão errados. Você já viu a Terra de cima, não é? É verdade, Zé. Pois, então, depois de muitos anos na Força Aérea, o Alexandre resolveu fazer um voo diferente, indo para a literatura. Né? Ele publicou um romance histórico Hepta, que inclusive vai ser publicado no Brasil esse ano, né? E ele tem uma produção infantil muito interessante, tanto solo, quanto também num projeto onde incentiva as crianças a serem escritoras, que é o Escolas que se Abraçam. Mas, Alexandre, a gente não vai ter tanto tempo de falar de tudo aí que você faz, mas eu queria que você contasse qual é a relação de você escrever para os filhos. Você tem filho pequeno, né? Na verdade, você tem 6 filhos, não é isso? Zé, eu tenho filho pequeno e também tenho filho grande. Eu tenho filhos desde os 27 até aos 7 anos. E a literatura começa exatamente por aí, por fazer uma tentativa de que eles começassem a ler, de que eles gostassem muito de ler e quisessem eles próprios também contar histórias, porque eu acho que todos nós temos histórias para contar. Precisamos às vezes de ter um empurrãozinho que nos dê aquela motivação, aquele estímulo adicional para começarmos a contar histórias. E eu comecei a contar histórias para eles. Acho que a primeira história que eu contei em poesia foi para a Maria, que é a minha filha número 2. Eu trato-os por número 1 até o número 6, porque senão já nem me lembro do nome deles às vezes. Já troco os nomes todos. E então a Maria estava doente. Foi um período em que ela teve uma doença que a obrigou a ficar em casa durante algumas semanas. E então eu fui escrevendo uma viagem de um pincel que saiu de um papel e que começou a pintar o céu num balão, e saiu do balão, e a Maria queria saber mais e eu tive que ir acrescentando cenas à história até que ela pudesse voltar novamente à escola e saísse da cama onde estivera doente tantas semanas. Essa foi a primeira aventura na literatura que depois me deixou de tal maneira viciado que não parei mais. A questão do romance que tu falavas há pouco, que se tudo correr bem será lançado no Brasil ainda este ano, foi também uma tentativa de contar aos meus filhos, e todos vocês que são pais sabem da dificuldade que nós temos para comunicar com eles. As gerações são diferentes, as motivações são diferentes, a perspectiva que temos da vida aos 40 anos não é a mesma do miúdo que tem 15 ou 16, e então eu tinha histórias para contar para eles,
e tinha histórias para contar para mim também, porque eu também tive um pai e com quem não conseguia falar, e o meu pai também não conseguia falar comigo, aquele combate de gerações que nos consome quase até à exaustão, e eu acabei por conversar com o meu pai exatamente ao escrever o Hepta, e foi assim que acabei depois por contar aos meus filhos as histórias que eu tive com o meu pai, algumas delas, porque eles não o conheceram, o meu pai faleceu muito cedo, de modo que o livro acaba por ser uma conversa com eles, mas uma conversa comigo também. É verdade. E o curioso é que essa menina Maria aí que você comentou, hoje a Maria faz mestrado em educação na Universidade de Coimbra. Coimbra, Já é cresceu, verdade, né? é verdade. E colaborou connosco no projeto que tu há bocado mencionaste, que um dia destes talvez tenhamos mais tempo para falar dele. Colaborou connosco aqui na coordenação do projeto a partir de Portugal. É verdade. Ô, Ieda, lá em Minas, né? Lá em Minas, aqui em Minas, a gente tem a mania de, quando quer perguntar em que a pessoa trabalha, você fala assim, você mexe com o quê? Né? E esse mexe com o quê? Você mexe com o quê? Ah, eu mexo com física nuclear. Ah, eu mexo com reflorestamento. Então, tudo é mexer. E, Eda, na sua família tem mais alguém que mexe com literatura? Por acaso, não. Ah, não, sim. Ah, sim, ué. Sim. Eu fiz a pergunta porque eu sei que tem. Eu fui no meu círculo, mas um círculo duro. Não, claro que sim. Tem o Carlos Herculano Lopes, meu primo querido, mineiro, grande escritor, claro que sim. Pois é, o Carlinhos é um grande contista, ele é de coluna também. É. Né? E aí, é modesta, mas o marido dela, Oswaldo Alvarenga, também é escritor, autor de Santos e Sardinhas, que é um livro muito legal, que conta crônicas deles já morando em Lisboa, né? Em Lisboa, exatamente. Ele debutou ontem lá no Latitudes, que é um festival literário lá em Óbidos, foi uma alegria. Ele falando um pouquinho sobre os Santos e Sardinhas, que é uma série de crônicas que ele foi escrevendo desde que nos mudamos aqui para Lisboa, e uma parte dessas crônicas foi no período da pandemia, né? Então, assim, foi realmente gostoso estar com o Alexandre lá em Óbidos e partilhar um pouquinho desses Santos e Sardinhas lá no Latitudes. É um livro muito bom, já li, recomendo, tem no Kindle, tá? Isso. Aí você pode digitalmente. Não tem problema fazer propaganda aqui, porque o Elicério é para divulgar literatura, divulgar os autores, né? Boa. Por isso a gente... Então é só digitar Santos e Sardinhas que está lá na Amazon, isso. E, Eda, você também tem uma sobrinha escritora, uma frenética escritora com muitos livros, né? É verdade. Quando eu comecei o Motirô iniciou com um livro, com um mestre do design gráfico, que é o Tadeu Costa, falando um pouco sobre os 50 anos de um diretor de teatro amador de Juiz de Fora, Zé Luiz Ribeiro. E eu fiquei encantada. Assim, eu não sabia que era... Eu não me sentia... É muito engraçado, porque eu fiz teatro durante muito tempo, mas nunca me senti criativa. Eu achava que eu não era uma... E ao fazer esse livro e pensar esse livro com você e descobrir a narrativa para contar essa história dos 50 anos do Zé Luiz Ribeiro, eu falei assim, nossa, eu amei. É isso, eu amei fazer livros. Mas eu fui descobrindo mais um pouquinho que eu amava fazer livros para criança, porque no divulgação... Eu e tantos outros que fizeram e fazem parte desse grupo de teatro, nós somos testemunhas do quão forte é essa ligação
da arte e educação. E eu queria muito passar essa experiência e falar um pouco disso para as crianças, né? Para que elas também tivessem essa oportunidade. E aí eu encontrei com a Andréa Pelagage, que é minha sobrinha querida, e cheia de histórias, cheia de poesia, e nós resolvemos, então, encontrar nós fundamos o Motirô. O Motirô era uma pequena editora infanto-juvenil, e buscamos ilustradores e outros escritores que quisessem ir junto com a gente, produzir, criar histórias, e nós publicamos 8 títulos. Agora eu vim para cá e acabou fechando, mas continua. E a Andréia está aí, nós temos umas tantas parcerias juntas em histórias. É verdade. Depois a Andréia vai aparecer numa mesa do Elisser, provavelmente em Uberaba. É verdade, porque ela morou em Uberaba, né? Ela morou em Uberaba, então vai ser muito legal, ela vai ter um público, né? Uhum. Para, então, participar do Elisser, porque nós somos 6 cidades, né? E aqui Tuiutaba é apenas o início aí dessa jornada de literatura aí que vai durar até o fim do ano. Hoje ela vive em Lisboa também. Oi? Hoje a Andréa Pelagage vive também em Lisboa. Tem é verdade. quase 2 meses que ela está morando aqui. Pois é, ela, como boa mineira, deu uma imigrada, né? É verdade. Mas, então, nós vamos falar um pouco mais aí desse livro da Motirô, que é o Mapa da Poesia Portugal. Uhum. E eu deixo de ser um pouco moderador, vou perder essa moderação, porque eu faço parte também do Mapa da Poesia, vai ser uma conversa mais a 3 aí, né? Porque, Ieda, então, olha, para quem ainda não sabe, conta um pouquinho da ideia do que é o Mapa da Poesia. Olha, o Mapa da Poesia, ele mudou tanto ao longo do tempo, né? Foram tantas ideias, tantos projetos, mas até que a gente chegou à conclusão que a gente queria que o Mapa da Poesia seria um convite a uma viagem, mas não esse roteiro pré-definido com lugares que são muito conhecidos. Não, a ideia era trazer um pouco esse olhar dos escritores, e aí, nesse caso, o seu e o Alexandre, né, sobre essa nossa terra. Não, nós começamos com Portugal e depois seguimos para Lisboa. Então, é um projeto que é muito gostoso de ser feito, e principalmente quando eu falo vou falar especificamente agora de Lisboa, mas não, é de Portugal também. Portugal, ninguém vem a Portugal para ver coisas. As pessoas vêm a Portugal para viver coisas, né? Então, tem um amigo querido aqui que ele diz o seguinte, que, por exemplo, que Lisboa se conhece aos rastos. E é isso, é caminhar, é sentir os cheiros, os sabores, é isso que faz a experiência de você conhecer Portugal e conhecer Lisboa. Então, no nosso mapa da poesia, você não vai ter nenhum ponto turístico, mas você vai ouvir falar do céu de Lisboa, que encanta todos nós, né? Você vai falar das sardinhas, dos Santos. Então, porque isso é que, na realidade, quando as pessoas voltam de uma viagem de Portugal, é o que elas trazem consigo, uma gastronomia maravilhosa, um povo super acolhedor, que fala a nossa língua, né? E essa coisa da nossa língua e nossa pátria é tão forte, quando a gente está aqui, a gente percebe isso, né? Que apesar de tantas diferenças, somos tão parecidos. E é isso. Pois é.
Ô, Ieda, antes da gente passar aqui para o Alexandre, então você já está morando em Lisboa, o quê? Tem 7 anos, né? Isso, isso. Pois é. Que palavras do dia a dia que quando você mudou você encantou, que não se falava no Brasil, mas que em Portugal fala direto? Ah, eu já coloquei um pois. 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 Meio que um pouquinho, eu troquei um pouquinho o meu why pelo pois, quer dizer, às vezes a gente usa em situações distintas, mas o pois aqui para mim é uma que fica. E eu gosto muito, é interessante porque o português tem umas entonações que são muito bonitinhas. Então eles falam assim, é sério? Quando eles estão muito embasbacados com alguma coisa, ou então quando eles estão assim, é fogo, é fogo. Então tem umas. Eu ainda não. As pessoas falam assim, eu não tenho ainda o sotaque, e dificilmente eu vou pegar esse sotaque, mas já tem algumas palavras que estão sendo incorporadas, né? Então, por exemplo, tudo bem com você? Já não é tudo bem com você, é tudo bem consigo. Ah, É consigo, né? E tem algumas coisinhas que a gente vai assim no dia a dia, e palavras que são distintas. Então, por exemplo, uma mexerica aqui chamando clementina, é tão bonito uma clementina, não é? é verdade, é a Clementina. É clementina. Mas Mas é uma riqueza muito grande, né? Então, como nós estamos no Dia da Língua, então agora vamos pular. Alexandre, você que já veio ao Brasil, que já ouviu aí esse falar ruidoso, sonoro aqui dos brasileiros, que palavras cá do Brasil que te chamaram a atenção desde o início? Olha, Zé, eu para já não concordo contigo. Não é um falar nem ruidoso, nem muito sonoro. Pelo menos para mim e para a grande maioria dos portugueses, há algumas décadas que nós nos habituámos, desde a Sónia Braga entrar pelas nossas televisões adentro, que nós achamos o português falado no Brasil uma língua doce, melódica, ritmada e cantada. Parece que eu estou a ler, mas não. Isto é tudo aquilo que eu sinto e que é verdade. Parece que combinámos a pergunta, mas não. Eu acho que o português que vocês falam é um português exatamente à medida daquilo que vocês jogam futebol, que vocês andam na rua, toda a gente dança ao andar, toda a gente, um jogador de futebol brasileiro parece que dança no campo, e vocês a falarem é exatamente a mesma coisa, vocês cantam de uma maneira doce a língua portuguesa, e isso é uma coisa maravilhosa. Eu no Brasil não me cansava de vos escutar. Eu falei pouco, gostava mais de vos escutar do que vocês de me estarem a ouvir. O que eu mais engraço convosco na vossa língua, para além da beleza com que vocês já usam, são as interjeições que vocês a toda a hora estão a usar. O é, o opa, sei lá, são tantas e tantas e tantas que vocês vão colocando ao longo do vosso discurso que tornam a língua portuguesa rica, cheia desses pequeninos sons, mas que são melódicos, que são ritmados, que trazem, ao fim e ao cabo, uma beleza muito especial à forma de falar o português. Que bom. Eu, ouvindo de você, realmente a gente fala muito interjeição, né? E aqui em Minas, a interjeição número 1 é o ai. O ai. O ai serve para tudo. O ai serve para tudo. O ai, sou. Né? E Tuiutaba é uma das cidades que fala mais o ai em Minas. Jura? Ah, deve ser. Deve ser. Então, Alexandre, vamos falar um pouquinho do mapa, porque a ideia do mapa é muito simples, são ilustrações da Ieda, com textos, quadras, agora são quadras, principalmente, né? Textos curtos. E o Alexandre fez uma série de quadros sobre a cidade natal dele, Lisboa, e esse não é o que está sendo distribuído hoje. O que vai ser distribuído hoje, que vai aparecer depois aí embaixo o link, é o mapa da poesia Portugal, mas isso nós estamos deixando para o fim.
né? E o Mapa da Poesia Lisboa é uma evolução, né? Porque aí a gente tem 2 autores, o dono da casa, que é o Alexandre, que fala de Lisboa, e eu, como visitante, fiz o meu olhar aí estrangeiro. E então, Alexandre, para você que é nascido em Lisboa, né, que é o Alfacinha, como foi a experiência de você fazer quadras sobre a sua cidade? Olha, Zé, antes de mais, deixa-me falar no nome que vocês escolheram, que eu acho que é um nome muito feliz, que é o Mapa da Poesia. Para já, a poesia em si, ela própria já é um mapa que nos guia no pensamento, não é? Qualquer poeta, num poema que escreve, ele acaba por nos conduzir, por nos encaminhar até uma linha de pensamento que supostamente nos vai transformar, que é uma coisa lindíssima que a literatura tem, é que é das poucas coisas no mundo que nos transformam para melhor. Há muita coisa que nos transforma para pior, mas a literatura tem o condão de nos transformar para melhor, para nos tornar melhores, mais empáticos com os outros, mais solidários com os outros, porque nos mostram, de facto, um mundo, enfim, que se calhar todos gostaríamos de ter. Quanto ao mapa da poesia e à questão de eu ser alfacinha de gema, como tu dizias, porque nasci mesmo no centro de Lisboa, ali no bairro da Moraria, eu saí de Lisboa aos 18 anos e perdi o contacto com Lisboa. Aliás, a vinda para Óbidos acabou por me, como é que eu tenho de dizer, tornar um bocadito camponês. A quem nasce em Lisboa isto é um bocadinho estranho, mas eu tornei-me camponês, tornei-me assim um bocadinho preguiçoso, não é, mas é um bom preguiçoso, não é um mau preguiçoso, porque tive a oportunidade para tomar nota daquilo que andava à minha volta, e eu acho que os olhares dos poetas são esses, são os olhares de quem tem tempo, porque quem vive em Lisboa normalmente não tem muito tempo, e a Ieda que vive em Lisboa agora depois pode falar um pouco disto. A vida é uma correria, é uma vidinha de formiguinha, de levantar com o sol e de deitar com o sol, e depois ninguém para nada. E quando surgiu o convite de participar no Mapa da Poesia de Lisboa, eu obviamente fiquei muito contente, muito satisfeito, porque sabia que era uma forma de eu me voltar a aproximar de Lisboa, de eu voltar à minha terra e de poder escrever um bocadinho sobre aquilo que eu me recordava dela, porque apesar de eu ter, enfim, ter me afastado, porque a vida assim o obrigou, mas eu acabei sempre por nunca perder as memórias que eu tinha de Lisboa dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. É uma Lisboa muito particular. É uma Lisboa do mundo. Eu acho que Lisboa, a partir da época dos descobrimentos, se tornou uma cidade do mundo. Não é uma cidade de Portugal, não é uma cidade de ninguém em particular, é uma cidade de todos. E a Ieda, uma vez mais, que está agora a viver em Lisboa, com certeza que vos saberá dizer isto, é que Lisboa tem gente de todo o mundo, todos os dias, durante todos os dias do ano. E, portanto, eu quando regressei agora a Lisboa, para poder olhá-la com os olhos do menino que tinha nascido em Lisboa, mas com o olhar também do poeta que poderia agora tentar trazer os passos de um caminho, é esse tal mapa da poesia que vos pode levar a conhecer um bocadinho melhor Lisboa, foi de facto uma alegria muito grande e quero agradecer-vos publicamente por isso. Muito bem. Então você podia ler aí umas quadrinhas aí que você fez em Lisboa, mas você precisa só contextualizar para quem é cá de Minas o local que você está falando. Então, eu vou começar por vos ler as 2 quadras que servem de introdução ao livro e que de alguma forma enquadram a cidade muito rapidamente. E começa assim. Por aqui ouve-se um rio que se deita até ao mar e há um branco casario que nos convida a entrar. Por aqui canta-se o fado que escorre pelas vielas. Vê-se um castelo morado pelas frestas das janelas. Estas são as 2 quadras que servem de introdução e depois eu posso-vos ler, por exemplo, os Alfacinhas, que é o nome que foi dado às pessoas que nasciam em Lisboa e que é uma história que tem, enfim,
é uma história com várias histórias, porque a origem pode ser várias. Aquela em que eu acredito mais é que Lisboa tinha nos seus limites muita gente que, ao fim e ao cabo, alimentava Lisboa com as culturas das suas hortas, e uma das culturas mais apreciadas eram as alfaces, que acompanhavam com tudo o que era peixe assado, nomeadamente as sardinhas, por exemplo. E eu creio que se calhar é daí que vêm as alfacinhas. Mas enfim, ainda é uma história que fica por descobrir um bocadinho mais. E então a quadra dos alfacinhas é assim: meninas da capital, alfacinhas de gema, são finas como cristal, mas leves como um poema. Queres que leia mais alguns, é? Ou queres que deixar agora mais um? Então eu vou ler-te mais um. Vou ler-te um que normalmente quem vem visitar Lisboa leva sempre na memória, que são os pastéis de nata e as bicas, que é o nome que nós atribuímos à bebida que vocês conhecem como café. E então a quadra diz assim: pastéis de Belém, bicas da brasileira, coisas que sabem tão bem numa tarde soalheira. Esta quadra remete-nos para as bicas da brasileira, e a brasileira era um dos cafés frequentados por um dos nossos grandes poetas, e eu digo nossos porque tanto é português, como é brasileiro, como é de todos os que falam a língua portuguesa, que era o Fernando Pessoa. E depois, já há pouco, a Ieda falou no céu de Lisboa, no sol de Lisboa, na luz que Lisboa tem, como nenhuma outra tem. E quem vem a Lisboa nunca mais se esquece. É verdade. Eu vou deixar o resto para quem ler o livro, Zé. Como? Vou deixar o resto das quadras para quem ler o livro. Não, eu queria que você falasse só mais uma, que inclusive é uma ilustração muito bonita, é a capa do livro, Sim. que é sobre o bonde, né? Os brasileiros chamam de bonde, e aí tem um nome de elétrico. O elétrico. Então, o elétrico que cai em Lisboa é um carro, é uma carruagem que tem um suporte superior que vai, ao fim e ao cabo, fornecendo a energia elétrica para o motor elétrico desta carruagem se movimentar pelas zonas mais nobres de Lisboa hoje em dia, as zonas mais antigas, as zonas da cidade como ela nasceu. E eles são amarelos. E por serem amarelos, começa assim a quadra do elétrico. Vão como doces abelhas pelas linhas de Lisboa, cozendo as ruas velhas de Belém à Madragoa. Belém e Madragoa são dois bairros típicos de Lisboa que ficam quase nos extremos da cidade. Hoje em dia a cidade já cresceu um bocadinho mais, mas aqui há uns anos atrás quase que ficavam nos limites da cidade, o limite poente e o limite nascente. Eu moro pertinho da Madragoa. És uma sortuda, Ieda. Quem mora na Madragoa é uma sortuda. Mas então, o bom é que depois as pessoas vão poder conhecer o mapa da poesia Lisboa, e o que está sendo distribuído hoje nessa parceria com o Elicer é o mapa da poesia Portugal. E o mapa da poesia é um livrinho digital, né? Pequenininho, fica passando a página, né? Como os e-books, né? Como eles falam, e ele tem quadras que é um circular Portugal, que começa em Setúbal e vai parar lá na Ilha dos Açores. E então eu fiz as quadras e a Ieda ilustrou, né? Essas eu acho que são mais de 30 quadras. E Ieda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ilustração, porque você tem um partido de ilustração no mapa da poesia, que é a ilustração no computador, não é isso? Pois é. Eu queria muito saber ilustrar, desenhar, mas ainda vou aprender, eu juro. Mas eu fui arriscando pelo computador, pelo Illustrator. E foi assim, meio que trabalhar o Mapas da Poesia de Portugal foi uma oportunidade grande para eu exercitar mesmo
essa ilustração, esse traço, buscar esse traço que ainda não existe, que ainda não é meu, mas que aos pouquinhos eu vou me dando conta dele. Mas foi muito gostoso, assim, imaginar e viajar um pouquinho pelas suas quadrinhas, porque a gente fez um movimento diferente, né? No caso da Lisboa, algumas, às vezes, as quadrinhas vieram antes e a ilustração depois. Outras, a ilustração veio antes e a quadra veio depois. No caso da Mapa da Poesia de Portugal, foram todas as ilustrações baseadas e inspiradas nas quadrinhas que você escreveu, né? E foi mesmo um mapa, uma viagem mesmo por toda Portugal. E alguns lugares que eu não conhecia e que fui conhecer depois, é muito gostoso esse exercício de conhecer a espada de... Como chama? Freixo de espada cinta? Freixo de espada cinta. Eu fui conhecer depois que eu ilustrei. Olha que bacana. Eu fui conhecer... Quase um trava-língua esse nome, né? E, Ieda, para quem está nos assistindo aqui, que está querendo iniciar na ilustração, você recomenda ir para o Illustrator direto ou ele tem umas etapas anteriores? Pois é. Olha, eu acho que cada um tem o seu caminho. Eu já tentei eu já fiz umas aulas assim de desenho. Eu estou sempre com um caderno aqui tentando fazer uns traços, mas eu acabei, porque eu tenho uma facilidade grande e trabalhei muito na editoria, né, no InDesign, esse é um pacote do Adobe, né? E aí acabei trabalhando indo para o Illustrator, mas eu não sei se necessariamente é o melhor caminho. Foi o meu. Sim, né? Mas porque é uma tendência dos jovens, além, claro, do desenho à mão livre, tela, pincel, etc., mas tentar ilustração digital. Eu tenho um ilustrador que fez um dos livros do Motiro, que ele faz o desenho com o dedo no celular. É um negócio impressionante. O dedo? Com o dedo ele vai fazendo. Ou seja, a tecnologia hoje dá possibilidades mil para a gente desenvolver, né, o nosso trabalho. É muito bacana. É verdade. E então, com o Mapa da Poesia Portugal, né, a professora, os alunos vão poder fazer um passeio usando as quadras, né, que é um grande presente que a gente ganha dos portugueses de Portugal, que é a quadra. Então, Alexandre, vamos falar um pouquinho dessa joia, dessa riqueza que é a quadra popular portuguesa, que atravessou os séculos e também atravessou os oceanos e veio para cá, né? É verdade, Zé. Desde o século XV, século XVI, essa era uma forma de comunicar entre as pessoas que, enfim, se achavam que não tinham grande cultura. Achavam que as pessoas que, enfim, tinham pouca escolaridade, que não tinham capacidade, ao fim e ao cabo, de ter uma expressão literária, de repente o povo começou a encontrar uma forma de se expressar e, como todos nós sabemos, a poesia, e nomeadamente a quadra, as rimas, são uma forma de nós, na nossa memória, conseguirmos reter muita da informação que é passada de geração em geração. Eu lembro-me, por exemplo, quando era miúdo, aqui quer em Lisboa, através dos fados, por exemplo, os fados, a grande fonte poética dos fados são quadras, a maioria deles. E eu ainda hoje me recordo de fados que na altura se cantavam e das histórias tristes que o fado tem, porque o fado, infelizmente, conta a tristeza de um povo que, ao longo dos séculos, enfim, foi sabendo ultrapassar as suas tristezas através do canto do fado pelas ruas de Lisboa, que depois Coimbra
também teve uma expressão muito significativa no Fado de Coimbra, no Fado dos Estudantes. E depois aqui em Óbidos, quando eu vinha, porque os meus pais são aqui de Óbidos, e foi por isso que eu acabei por assentar reais aqui também em Óbidos, era uma forma de, por exemplo, no fim de semana, as pessoas estarem, por exemplo, numa taberna e à desgarrada diziam quadras de um lado, diziam quadras do outro, e depois juntava-se alguém com uma gaita de foles e tocava um pouco de música também. Portanto, era, se calhar, uma expressão literária que hoje em dia tem tanta importância como os grandes autores de livros reconhecidos, porque a cultura é assim mesmo, a cultura não tem níveis de elevação daquilo que é mais importante ou menos importante para expressar aquilo que é a vontade do povo, os sonhos do povo, as tristezas, as alegrias, e a quadra tem sido, desde então, de facto, a forma mais fácil de nos expressarmos através de rimas que depois se colam à nossa memória como as lapas nas rochas da praia. É verdade. E o que é interessante, né, professora, já que tem tanta professora aqui nos assistindo, é que é uma iniciação à poesia que você pode fazer com seus alunos em sala. Porque são quadra, né, 4 versos apenas, e apenas 2 rimas, porque o segundo verso rima com o último. É apenas isso. Então, as crianças adoram rimar. Nossa, infância é uma época que a gente fica rimando o tempo todo, e dá para fazer essa brincadeira, olhando então as quadras que estão aí no mapa da poesia, para cada um fazer a sua, né? Assim como eu falei de locais de Portugal, você pode fazer sua quadra sobre os locais de Tuiutaba. Vai ficar muito bacana, né? Vamos fazer o mapa da poesia de Tuiutaba, Zé? Oi? Vamos fazer o mapa da poesia de Tuiutaba. Vamos, olha, aí rende, hein? Tuiutaba rende assunto, né? E a gente pode falar exatamente disso, da escola, da pracinha do lado, claro que também das grandes coisas da cidade, né? Exatamente. E então, porque depois o mapa da poesia vem para o Brasil. Agora a gente está numa produção portuguesa, né? Teve Portugal, depois teve Lisboa, e agora, Alexandre, qual é o plano? Qual a próxima cidade portuguesa? Olha, Zé, eu gostava que a próxima cidade portuguesa fosse uma vila, porque Óbidos foi, desde há uns 7, 8 anos atrás, considerada como uma vila criativa, uma vila literária pela Unesco. Olha. E esta coisa de ter uma vila literária parece ser só ter medalhas ao peito, mas não, é uma responsabilidade muito grande. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de acolher os autores, os ilustradores, toda a gente que está ligada à produção literária, à produção de livros, os autores, os editores, os livreiros, durante todo o ano. E eu acho que tanta gente assim, numa terra com tanta rua, num espaço tão pequeno, precisa de um mapa, Zé. E não há mapa mais bonito que podemos oferecer que o mapa da poesia. De maneira que eu deixaria aqui o desafio de agarrarmos aqui nas pequenas ruas de Óbidos, que constroem, de facto, uma vila muito bonita, que vocês os dois já conhecem, e, ao fim e ao cabo, ajudar também as pessoas a conhecer a Vila de Óbidos, reconhecê-la como uma vila literária e, ao fim e ao cabo, criar nessas pessoas todas que nos estão a ouvir a vontade de nos vir visitar, porque estamos de braços abertos para os receber a todos. Olha, mas é uma ótima ideia, porque um livro desse vai ficar lindo, né, Ieda? Oh! E você conhece bem Óbidos, né, Zé? Você esteve lá numa residência artística durante uns bons meses, não foi isso? É verdade, em 2017, cheguei em Óbidos em janeiro, e foi uma experiência aí marcante até hoje, né? E já escrevi bastante sobre Óbidos, então fazer novas quadras aí sobre Óbidos vai ser muito interessante, porque, explicando aqui para os mineiros que não conhecem, depois vocês corram aí no Google
digitem aí Vila de Óbidos, que vocês vão ver que é uma cidade histórica maravilhosa, tem castelo, tem muralha, né? Coisa que o mineiro aqui, quando chegou, ficou impressionado, né? E ficava subindo lá, andando na muralha, foi... Você sabe que nós fomos agora visitar Óbidos no Festival Latitudes e levamos juntos um dinamarquês, aliás, o dinamarquês mais mineiro que existe por lá. E ele, ao final, assim, do primeiro dia, ele falou assim: Eda, é o lugar mais bonito que eu conheci na minha vida. Olha que interessante. Ele saiu realmente impactado da cidade. Zé, e será que nós podemos contar aqui uma pequena história que é a visita que se espera? 10 crianças mineiras vêm visitar Óbidos este verão? Boa ideia, porque olha que interessante. O Alexandre está promovendo, junto com uma cidade mineira, uma pena que não é Ituiutaba, mas é Conceição do Mato Dentro, né, que fica ali perto da Serra do Cipó, do Cerro de Diamantina, né? Então, 10 crianças sortudas de lá vêm até Óbidos fazer um intercâmbio, não é isso, Alexandre? É isso mesmo. Esse intercâmbio começou pelas palavras, não é, Zé? Começou pelas cartas que se trocaram entre crianças aqui do Concelho de Óbidos e crianças do município de Conceição, que se conheceram como nós nos conhecíamos aqui há uns anos atrás, através de carta, porque não havia internet, não havia nada destas novas tecnologias, e depois de se conhecerem e de terem vontade de se conhecer mais, através das escolas que se abraçam, foram agora, de facto, selecionadas 10 crianças de Conceição para virem ver um castelo, visitar as muralhas, andar por estas ruas sobre as quais eu espero que nós possamos fazer o mapa da poesia, e que vão até ver um mercado medieval. Vão regressar aos tempos medievais do século XI, do século XII, que todos os anos se fazem aqui dentro da muralha. Bom, Alexandre, então explica para quem nunca chegou em Óbidos o que é esse mercado medieval. Olha, o mercado medieval é uma viagem no tempo, integralmente, porque quando entramos na porta da vila, dentro da muralha, tem lá dentro uma povoação com casas que têm séculos já, de repente nós encontramos toda a gente vestido como estava vestido aqui na Europa no século XI, no século XII, e parece que entramos numa cápsula do tempo e de repente nos encontramos junto com eles a fazerem exatamente as atividades que eles faziam naquela altura. Temos ferreiros, temos carpinteiros, temos homens que caçam com águias e com falcões, temos cavaleiros que lutam uns com os outros, com uns combates que se chamavam justas, com aquelas lanças enormes que tentam deitar abaixo o opositor, e temos também comida muito boa, Zé. Vinho muito bom, limonada muito boa, coisas que se calhar na altura não se comiam, Zé. Se calhar hoje nós fazemos uma viagem no tempo, mas ficamos com a comida do nosso tempo. E é tudo porque se não for assim, como é que você não vai comer chocolate, né? É verdade. Porque na época não tinha, né? Na época não havia, claro que não. Pois é, então essas crianças, eles vão ficar 10 dias, né? No mês de julho, agosto? É no final de julho até o princípio de agosto, sim. Que bacana, que oportunidade linda para essas crianças, hein? Vai ser, e para as nossas crianças também, Zé. Neste momento, Jorna, já estamos a viver aqui uma contagem decrescente para receber a delegação que vem de Conceição de Mato Dentro e com a qual nós vamos seguramente aqui trocar tudo e mais alguma coisa. Experiências, vamos brincar todos uns com os outros, jogar a bola, vamos à praia, que é uma coisa que em Conceição de Mato Dentro não tem cachoeira, mas não tem praia, e portanto eles vão à praia, vão poder visitar algumas aldeias aqui do concelho que são muito características, mas eu acho que o ponto alto vai ser mesmo o mercado medieval. Nós vamos conseguir vesti-las, e quando os pais, nós vamos com certeza tirar milhões de fotografias, quando os pais receberem em Conceição uma fotografia ou outra
com um filho vestido à época medieval, eu acho que nem os vão reconhecer. Nossa, mas que beleza, hein? Tá chegando a hora, né? É, E, aliás, está chegando a hora da nossa mesa também, que a conversa é boa, o tempo voa, né? E então eu queria deixar vocês aí com uma palavra semifinal sobre o mapa da poesia, de como tem sido essa experiência de ter tantos anos pensando para finalmente ele ser lançado, né? Aqui hoje. Como é que foi isso para você, Ieda? Nossa, uma alegria imensa. E, e o que eu posso dizer é fazer um convite a vocês que viajem conosco nessa poesia grande e que a gente quer que abarque o mundo todo, né, Zé? Que a gente está começando aqui por Portugal, mas quer também que cubra todo o Brasil, né? E que tenham mais e mais, sempre mais pessoas fazendo, né, poesia junto conosco, produzindo e consumindo poesia e viajando. É isso, é só um convite. Pois é, Alexandre, você vem ao Brasil agora em julho, né? E vai poder, então, também mostrar um pouco do seu trabalho, tanto do mapa quanto do livro novo. E a gente não pode terminar aqui essa conversa sem você contar do livro novo, que é uma história interessante, interessantíssima de aventura e ocorreu há 100 anos atrás. é verdade, Zé, é uma história de aventura, é uma história de superação de dois homens que venceram todos os obstáculos que, enfim, foram surgindo ao longo de quase 4 anos e que acabou por, ao fim e ao cabo, transportá-los daqui de Portugal até ao Brasil, até ao Rio de Janeiro. Uma história que faz 100 anos. Aliás, à medida que nós estamos aqui a falar, eles estão a voar através do Atlântico, porque eles saem de Portugal no dia 30 de março de 1922 e vão chegar ao Rio de Janeiro no dia 17 de julho de 1922. Obviamente não tiveram meses a voar, não havia combustível que chegasse para tanto tempo a voar, mas pelas peripécias que aconteceram ao longo da viagem, eles tiveram que, enfim, trocar 2 vezes de avião e finalmente chegaram ao Rio de Janeiro para cumprir várias missões. Talvez a mais importante tenha sido a de criar laços entre povos irmãos, porque nunca mais ninguém irá desfazer os laços que nos unem. Brasil e Portugal serão sempre irmãos, e esses dois homens tinham essa missão de... imagina que o avião levava um cordãozinho que, quando chegou ao Brasil, permitiu cozer os dois países como se cose um pano para se unir num casaco, numa camisa, num par de calças, o que seja. Mas foi assim que eles fizeram. Eles cozeram os dois países através do Atlântico para que ainda hoje nós sejamos, pelo menos eu, cada vez que estou no Brasil, sinto-me em casa e espero que vocês, quando estão em Portugal, também se sintam em casa. Portanto, a partir dessa altura, os dois países foram países, de facto, com uma fraternidade e uma amizade que ainda hoje se celebra. Depois tinham também outra coisa, que era, em 1922, celebrou-se o centenário, o que quer dizer que em 2022 vamos celebrar 200 anos da independência do Brasil. Portanto, são datas festivas que não podem deixar de se celebrar. E o livro, agradeço que tenhas falado nele, é um livro que vai contar todas estas histórias, todas as peripécias que começam muito antes de 1922, mas que conduziram a esta proeza sem par, a não ser no tempo dos descobrimentos, em que se foram por ares nunca antes voados. Não é? Dizia o Camões que iam por mares nunca antes navegados, eles foram por ares nunca antes voados e conseguiram, de facto, chegar ao Brasil também para comprovar novos métodos, novos instrumentos de navegação que não existiam até aí
e que foram utilizados até aparecerem os GPS que hoje em dia toda a gente tem. Até no fogão nós já temos um GPS, no forno da cozinha, na máquina de lavar, toda a gente já tem um GPS. Mas até o GPS foram, de facto, os instrumentos inventados pelo Gago Coutinho e pelo Sacadura Cabral, que são os dois oficiais da Marinha Portuguesa que levaram a bom porto esta proeza, e levaram a bom porto é mesmo assim. O Rio de Janeiro seguramente foi um bom porto para eles, tanto que o Gago Coutinho viveu depois no Rio de Janeiro durante muitos anos, não queria sair do Brasil mais. Eu acho que também por causa das moças brasileiras que não se cansavam de lhe dar beijos cada vez que o encontravam. Ele foi uma celebridade. Foi uma celebridade, é verdade. E qual é o nome do livro? Olha, Zé, o livro vai se chamar Horizonte, porque a grande façanha do Gago Coutinho foi conseguir arranjar forma de utilizar um instrumento que é o sextante, que já era usado há muitos anos na Marinha, mas na Marinha o horizonte nunca foge, está sempre ali junto ao mar. Agora, quando se voa, o horizonte deixa de existir porque fica por baixo. E então teve que se inventar uma forma de conseguir um horizonte para que se pudessem medir as alturas dos astros, porque naquela altura a navegação era feita através das estrelas, dos planetas, e essa é a grande invenção, foi trazer um horizonte do mar para um horizonte no mar de nuvens, que é assim que se vai chamar o livro, um horizonte no mar de nuvens. É, belo título, ele sairá aqui pela editora Faria Silva. Isso, Faria Silva. Que a Faria Silva é uma editora que está trabalhando muito nessa ponte entre autores brasileiros, autores portugueses, e hoje, no Dia da Língua, é isso também, né? A gente está nessa integração, aqui Minas, Portugal, né? Através do LICER, e que vai ficar esse presente nosso aí para todo mundo, que é esse exemplar digital do mapa da poesia. E então, gente, olha, queria agradecer então a Ieda, ao Alexandre, por esse tempinho que puderam aqui ficar com a gente, e deixo para vocês aí uma despedida. O meu beijo grande para todos vocês aí de Tuiutaba. Gostaria muito de conhecer, eu conheço muito as Minas Gerais, mas não conheço Tuiutaba. Mas que vocês aproveitem muito esse LICER, que vai ser muito gostoso e está sendo uma alegria muito grande ter o nosso mapa da poesia estreando aí, debutando no LICER de Tuiutaba, né? Obrigada. Olha, obrigado, Ieda. Ieda não conheceu Tuiutaba porque Minas são 850 cidades. Precisaria de 3 vidas para poder conhecer tudo. Todas elas. Mas vai dar para, quando você vier ao Brasil, vir aqui ao Triângulo e conhecer Tuiutaba. E então, Alexandre, com a palavra. Olha, eu queria desejar a todos os meninos e a todas as meninas que nos ouvem, a todos os professores e professoras, aos animadores, a toda a gente que nos está a ouvir de 6 cidades de Minas Gerais, que eu nem vou tentar sequer dizer o nome, porque eu vou-me trocar todo, porque são palavras que eu nunca ainda tentei dizer. Tenho ouvido aqui o Zé Santos e a Ieda às vezes falam os nomes das vossas cidades, mas eu vou me enganar de maneira que eu nem vou tentar dizer. Mas é um prazer enorme estar convosco, que tenham muitas e boas leituras, que este mapa da poesia vos possa também inspirar, e nunca deixem de ler, nunca deixem de escrever, porque a literatura é de facto uma força capaz de nos transformar. Um grande abraço aqui de Óbidos para todos e até já, se Deus quiser. Bom, gente, olha, muito obrigado. Quero agradecer também a equipe de produção do LICER, que está fazendo essa festa toda, e também o nosso técnico aqui de gravação, Davi da Silva Júnior, aí, que deu uma força e ajudou a que a nossa roda de conversa aí acontecesse. Então, a programação continua, né? E vocês vão acompanhando aí as outras atividades aí do LICER. Então, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Adeus.